O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, pois suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos a um tempo da caminhada já rumo à Páscoa do Senhor. Esse domingo chamado Letare, ou seja, domingo da alegria. Alegria por quê? Porque nós já fizemos uma caminhada quaresmal, estamos agora já preparando para viver outro momento, que é a Páscoa do Senhor, que se aproxima. Então, assim, é um momento de pausa, de alegria, dizer assim, caminhamos bem, fizemos um caminho até aqui, agora vamos dar mais passos na alegria do Senhor para se celebrar esse grande mistério que se aproxima, ou seja, a Páscoa do Senhor. As leituras de hoje nos apresentam uma realidade muito profunda, que é a questão da primeira leitura do exílio. Por que o povo de Deus foi exilado? Porque desobedeceram aos projetos do Senhor. Foram infiéis a Deus. E por isso, fora da sua terra, o que ficou? A saudade da Jerusalém celeste, da experiência íntima com Deus. E isso é muito comum entre nós também. Dizer assim, qual que é a nossa terra? Aonde nós nascemos? Aonde nós fomos criados? Todos nós temos vontade, saudade daquele lugar que é propício para cada um de nós, que é muito caro a cada um de nós. Ou seja, o lugar da nossa vida, o lugar que nós nascemos, fomos formados. Saudade da terrinha, né? Todo mundo tem saudade. Isso é normal, faz parte da nossa cultura. Mas o que o profeta chama a atenção? É que essa saudade muitas vezes não foi capaz de fazer que as pessoas reconhecessem a ação de Deus. Então é importante, a música lembra algo para nós, a religião, aqui ele fala da fé. Por que eles esqueceram Jerusalém, que é a capital da fé, o centro da fé? E se perderam nesse sentido. Então faltou algo mais profundo. E aí ele canta chorando de tristeza, porque tudo na minha terra é mais bonito do que aqui. Tudo, eu tinha tudo e agora não tenho mais nada, a não ser a esperança de voltar para a minha terra. Porque tudo na terra da gente é melhor. Por quê? Porque tem uma experiência pessoal, é uma experiência íntima, é uma experiência de fé, é uma experiência de convívio. Então isso é muito importante a gente compreender, para que o exílio de hoje, que são muitos, hoje a gente está exilado das famílias, não podemos fazer visitas, não podemos dar um abraço carinhoso, e quando a gente podia, a gente não fazia. Agora que a gente não pode, a gente sente saudade. Mas por que isso, né? Será que quando acabar a pandemia, eu vou ser capaz de dar um abraço afetuoso em alguém? Um parente, um amigo, as pessoas mais velhas que a gente faz tanto tempo que não visita? Ou será que a gente vai acostumar com isso? Então esse é o perigo que alerta a leitura,
que a gente pode acostumar com essa realidade e não sentir saudade das coisas do Senhor, das pessoas amadas, das pessoas que nós queremos bem. E aí o salmista de hoje diz a mesma coisa para nós, chamando a nossa atenção. Diz assim, ó: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que o Senhor me castigue se eu não for fiel, se eu esquecer as coisas de Deus. Hoje eu rezei com as crianças, eu perguntei assim: será que a gente poderia falar para Deus assim, se o Senhor pudesse me castigar se eu for infiel? O menino falou: não, a gente é infiel, feio de vez em quando. E é verdade isso. Será que a gente poderia realmente dizer assim: olha, Senhor, se eu for infiel, o Senhor faça isso comigo? Me castigue? Que minha língua se prenda, que meu braço, né, fica assim ou do outro modo? É uma experiência de fidelidade, então o salmista mostra. E é assim que a gente precisa ser fiel, mesmo não é por medo ou por castigo, mas por amor. Ser fiel a Jesus, ser fiel à Eucaristia, ser fiel à comunidade. Porque é na comunidade que nós nos realizamos. Não tem como a gente falar assim que a gente vive a fé só em casa. Nós completamos 1 ano de pandemia. Tem gente que nunca mais saiu de casa. Não é porque muitas vezes não podia, não. É porque muitas vezes acomodou com a missa em casa, com um momento mais confortável. E assim muitas vezes perdeu essa experiência da fé. Então é importante a gente viver a fé em comunidade. Por isso o salmista fala isso: olha, se realmente eu não for fiel, que o Senhor me castigue. E eu quero viver a fidelidade. Eu quero ser fiel ao Senhor. Cumprir realmente aquilo que Ele propõe para nós. Ele ser o nosso Deus e nós ser o seu povo amado. Como nos ensina então a segunda leitura de hoje. Fala assim que vivos ou mortos, nós pertencemos ao Senhor. Gente, será que a gente tem consciência da nossa salvação? Será que nós temos consciência que Deus pagou caro pela sua salvação, pela nossa salvação? Qual foi o preço da nossa salvação? A morte de Jesus na cruz? Esse é o preço da nossa salvação, pago por Deus. Então fala que Jesus resgatou todos com a sua morte, com a sua vida doada. Ele resgatou toda a humanidade para a salvação. Então isso é motivo de alegria. Alegria para cada um de nós dizer assim: eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que deu a vida por mim e que me renova todos os dias. Depois ele diz assim, que a salvação não é mérito humano. A salvação é dom de Deus e nós somos colaboradores através da graça para colaborar nas ações boas, para assim também colaborar com Cristo na salvação de toda a humanidade. Então a gente pode dizer assim, então o que é a salvação? A salvação é estar um dia junto de Deus, experimentar as alegrias celestes, contemplar Deus face a face e encontrar todos os nossos amados e queridos que já partiram deste mundo. Aí vai ser a grande festa da alegria, a grande festa do céu que nunca se acaba. E então isso é alegria para cada um de nós. Mas temos que voltar para o Senhor e saber que a salvação é concedida por Deus a cada um. Nós somos apenas colaboradores. O Evangelho de hoje traz algo importante, que é a visão de Nicodemos. Nicodemos era um homem poderoso, que vivia, mas ele tinha uma inquietude muito grande. O que é a verdade? Como que eu vou buscar a salvação? Quando ele encontra então com Jesus, ele faz uma experiência profunda de alegria e um processo de conversão. Mas o que Jesus fala para ele? Diz assim, olha, o Filho do Homem vai ser morto, passar pela paixão, morte e ressurreição. Vai ser levado na cruz e todos aqueles que olharem para ele serão salvos. E ele vai ser ponto de unidade de todos os povos. É isso que aconteceu. Jesus é o centro, o Cristo crucificado é a razão do nosso existir. Ele deu a vida por nós, e aí então nós precisamos também caminhar
como filhos da luz, que é o segundo ponto da liturgia. Fala assim que por que nós odiamos a luz? Porque a luz é Jesus, a luz que ilumina, e muitas vezes as trevas querem dominar toda a humanidade. E não são poucas as trevas de hoje. Quer dizer, basta a gente olhar e ver quanta escuridão, quantas coisas que são ocultas, mas o Senhor diz que tudo isso vai ser revelado. Então a nossa salvação está em obedecer a Deus. E aí ele continua falando assim que aqueles homens maus preferem as trevas do que a luz. Mas a luz de Cristo vai brilhar no coração de cada um de nós. E aqui a gente tem que recordar o batismo. No dia do nosso batismo nós recebemos uma velinha na mão e a pessoa diz para nós: receba esta luz, que essa luz, que a luz de Cristo te ilumine por toda a sua vida. E essa luz que deve iluminar cada um de nós no caminho da santidade, na vivência dos valores, na vivência da fé, ser alegres, cristãos alegres, que se preparam para a Páscoa do Senhor. Então não viver a tristeza. Nós temos muito momento de luto, de dificuldade, de percas, mas que nos renova nisso. Deus sempre nos dá a oportunidade de reconciliar com Ele. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que passou por um momento muito difícil, teve internado com Covid, entre a vida e a morte. E qual que era o principal medo da pessoa? É se não poder voltar para casa e ver a sua família. E aí a gente pensa assim, a gente que tem toda essa família, tem toda essa a alegria ali, mas a gente não passou do limite, então a gente pergunta assim, o que é família? A gente tem uma família, tem um lugar que nos acolhe, e tudo isso, e muitas vezes a gente não valoriza. Ele falou assim, Frei, a minha vida mudou depois disso. Aquilo que me parecia muitas vezes essencial, hoje não tem mais. Porque entre a vida e a morte, os valores mudam. E eu não vou ser mais o mesmo, com certeza. E é isso que faz conosco a experiência entre vida e morte. Aquilo que a gente parecia realmente fundamental, ter tudo, ter tantas coisas, em relação à vida e à morte, muitas vezes parece tão pequeno. Porque o mais importante é querer estar vivos, é poder recomeçar de novo, é poder dizer, Senhor, muito obrigado por me conduzir até aqui, por me dar uma nova oportunidade de vida. Quantos não tiveram essa oportunidade? Mas nós estamos aqui para dizer, Senhor, acolhe cada um de nós, acolhe as nossas intenções, porque nós somos o teu povo, queremos viver a alegria assim que vem do Senhor e assim caminhar para a Páscoa definitiva. Assim seja. Assim seja.